85 Sword Golf Magic. Capítulo 411 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. O Imperador Relâmpago contou a Esther um pouco mais sobre os velhos tempos. O Esther não estava particularmente interessado, mas ainda ouvia atentamente. A propósito, de onde você tirou este livro? Perguntou o Imperador Relâmpago. Nem eu tenho o original. Alguém entregou este livro a um guerreiro talentoso na Área 23, disse o Esther. Oh, eu me pergunto de onde eles conseguiram isso, disse o Imperador Relâmpago. Quem deu este livro ao guerreiro? O Esther contou tudo o que ouviu da Rainha das Estrelas ao Imperador Relâmpago. O Imperador Relâmpago sabia que a descrição daquela pessoa se encaixava na realidade. Com seu poder, não era muito difícil discernir a verdade da falsidade. Interessante, disse ele. Então, o Imperador do Relâmpago fechou os olhos por alguns segundos. Existem cerca de 2 magos que se encaixam na descrição, mas eles não estiveram na Área 23 nos últimos 100 anos, disse o Imperador do Relâmpago. Em apenas alguns segundos, o Imperador do Relâmpago examinou todo o seu território e leu a aura de todos. Além disso, ele havia lido o passado dos 2 magos. Infelizmente, isso não funcionou para encontrar o Shield of Calamity. Talvez se eles se tornassem mais poderosos e liberassem sua afinidade de calamidade, isso poderia se tornar uma possibilidade. Mas como estava agora, simplesmente havia muitas pessoas para olhar. Sim, ele conseguiu olhar através de todos, mas ele apenas olhou para os magos ancestrais e mais poderosos, e ele apenas olhou para suas auras gerais. Se ele quisesse encontrar o filho da calamidade assim, ele precisaria olhar para todos e analisar profundamente suas afinidades. A afinidade do filho da calamidade parecia uma afinidade de fogo, gelo, escuridão ou luz à primeira vista. Somente quando um poderoso mago olhasse de perto ou administrasse um teste de linhagem, eles seriam capazes de identificar o filho da calamidade. Você quer que eu investigue? O Esther perguntou. Não, tudo bem, o Imperador Relâmpago disse com um sorriso. Faz muito tempo desde o expurgo, e nunca fui um grande fã dele. Na verdade, sinto um pouco de arrependimento. Não era o grau do Deus Mago? O Esther perguntou. Bem, o Imperador do Relâmpago disse lentamente. Mais ou menos, mas não realmente. O Esther levantou uma sobrancelha em suspeita. O Imperador Relâmpago riu um pouco envergonhado e esfregou a nuca. Bem, você vê, quando Lucius derrotou o Grão-Mestre das Armas, ele ficou muito bravo. Ele entrou na luta com absoluta confiança, mas o excesso de confiança quase lhe custou a vida. Ele havia subestimado severamente o Grão-Mestre das Armas. E depois de vencer, ele nos ordenou com raiva para nunca permitir que os outro imperador de qualquer outro caminho se levantassem novamente. Depois de superar seu último adversário, ele rapidamente se concentrou em alcançar seu objetivo e deixou nosso mundo. Você sabe, ele queria resolver o problema com os Abominations, que foi a razão dele ter ido tão longe em primeiro lugar. A praga das abominações era muito pior naquela época. Nós até vimos algumas abominações do rei de vez em quando. Mas depois que Lúcio foi embora, a ameaça das abominações diminuiu para o aborrecimento lamentável que é hoje. Quanto ao seu último decreto, acho que todos exageraram um pouco, disse o Imperador Relâmpago com um sorriso envergonhado. O Esther pensou sobre os ridículos e fracos outros caminhos e chamou as palavras do Imperador do Relâmpago de um eufemismo. Isso não foi um pouco ao mar. Você nunca me contou, disse o Esther. O Imperador do Relâmpago riu de vergonha novamente. Quero dizer, em meio embaraçoso. Lúcio apenas nos disse para impedir que outros imperadores se levantassem, mas as coisas acabaram assim. Naquela época, temíamos que algum rei oculto pudesse se tornar um imperador. Então, matamos todos os reis e suas heranças. Depois disso, as coisas basicamente aconteceram por conta própria. Os reis magos estavam interessados nas posses dos outros reis e lordes, e os lordes magos estavam interessados nas posses dos ancestrais.
Isso continuou até que restassem apenas as pessoas mais fracas de cada caminho, e desde que todos ouviam o decreto de Lúcio, eles queimaram todas as heranças que encontraram para mostrar sua lealdade. Eu me sinto um pouco mal pelos outros caminhos perdendo todas as suas heranças. Então, por que não permitir um pequeno ressurgimento? Disse o imperador Relâmpago. E o decreto? Wister perguntou. A situação atual não seria adequada ao Deus Mago. Afinal, ele ordenou que nenhum outro imperador pudesse existir. O imperador Relâmpago riu um pouco. Lucius era um sujeito muito caloroso. Não consigo contar as vezes que ele gritou ou ordenou algo com raiva apenas para se desculpar conosco alguns dias depois e rescindir os pedidos. Tenho certeza de que isso teria acontecido da mesma forma se ele permanecesse neste mundo por mais tempo. Ele provavelmente teria dito que não precisávamos ser tão brutais e que deveríamos apenas ter cuidado para que eles não se vingassem de nós. Quando Lucius estava com raiva, ele poderia ir para uma matança, mas depois que ele se acalmava, ele sempre ficava envergonhado com suas ações. Ele era um cara estranho. Os olhos do imperador do relâmpago ficaram distantes quando um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. Mas ele era nosso líder e nós o teríamos seguido por toda parte. Alguns segundos de silêncio se passaram. E quanto ao mapa estelar? Wister perguntou. Ele apareceu em uma área de desenvolvimento e sua aparência pode quebrar o equilíbrio. Ah, certo, o imperador do relâmpago disse. Eu esqueci totalmente o motivo pelo qual você veio aqui. Apenas apresente nosso mapa estelar a eles também. Claro. Nós apenas damos a eles acesso ao do True Images. Não queremos exagerar, disse o imperador relâmpago. O mapa estelar flutuou até o Ster, que olhou para ele com as sobrancelhas franzidas. Você não quer ficar com ele, mesmo sendo um original? Não, o imperador do relâmpago disse. De alguma forma, este livro antigo chegou até um jovem guerreiro. Acho que ele deveria manter original. Então, o imperador relâmpago sorriu um pouco. Além disso, só preciso esperar um pouco até que ele morra. Alguém no quarto reino pode viver apenas um milênio. Eu posso esperar tanto tempo. Wister guardou o livro no bolso e assentiu. De onde você acha que o livro veio, senhor? Provavelmente é a cópia de Mirana, o imperador relâmpago disse. Ela perdeu alguns livros em sua vida. Este provavelmente foi vendido em algum lugar como uma raridade, e algum mago comprou. E quanto ao mago? Wister perguntou. Você não conseguiu encontrá-lo. Então? O imperador relâmpago disse com uma risada. Novos feitiços são inventados o tempo todo. É bastante revigorante ser surpreendido assim. Além disso, eles não fizeram exatamente nada de errado. Eles apenas deram a alguém uma técnica que eles achavam que a pessoa poderia usar. Não há razão para caçar alguém só porque ele entrou em uma de nossas áreas de desenvolvimento e deu a alguém uma técnica. Não precisamos ser tão cruéis. Wister assentiu. Então, desejo-lhe uma noite agradável, senhor. Obrigado, você também, Wister. O imperador do relâmpago disse quando o livro que ele estava lendo antes da chegada de Wister voltou para ele. Wister deixou o escritório do imperador relâmpago e voltou para o grande salão. A Rainha das Estrelas ainda estava esperando na frente das duas pequenas portas quando Wister voltou. Assim que Wister voltou, ele convocou dois livros. Um deles era o livro de Shang, enquanto o outro era um mapa estelar modificado para magos. O novo mapa estelar será introduzido na Área 23. Para não quebrar o equilíbrio, um mapa estelar modificado para magias também será introduzido, disse Wister. A rainha Starlight embolsou os dois livros. E sua origem? Ela perguntou. Não é importante, disse Wister. O imperador do relâmpago não se dignou a prosseguir com o assunto. A rainha das estrelas curvou-se educadamente. Ela entendeu a sutil cutucada que Wister lhe dera. Ele disse a ela para não perguntar sobre essas coisas. Quando o imperador do relâmpago falou, ela só precisava saber as informações necessárias. Ah, e certifique-se de que a cópia original entre nas mãos daquele guerreiro que o obteve. Esta é a ordem do mestre, disse Wister. Eu vou, senhor, disse a rainha Starlight.
Wister assentiu. Então, desejo-lhe uma noite agradável, Sarah. Obrigado. Você também, senhor, a rainha Starlight respondeu. Wister voltou para seu quarto enquanto a rainha Starlight voltou para seu escritório. Depois de chegar, ela chamou o gerente, entregou-lhe os 2 livros e deu-lhe as instruções que Wister lhe dera. O gerente voltou à área 23, entregou os livros ao supervisor e deu-lhe as mesmas instruções. Mas o supervisor foi a primeira pessoa a fazer algo além de apenas encaminhar os livros e instruções. Assim que os 2 livros chegaram às suas mãos, ele começou a produzir cópias em grande escala. Seus superiores queriam que esses livros fossem introduzidos na área 23. Era seu trabalho fazer exatamente isso. Sword Golf Magic, capítulo 412. O supervisor criou milhares de cópias de ambos os livros em questão de minutos. Depois que ele terminou, ele pegou todas as cópias e os originais com ele e saiu. Alguns minutos depois, ele chegou na colina ao lado do castelo do rei Skitunder. King Skitunder ainda estava olhando para seu reino. Então, King Skitunder perguntou sem olhar para o supervisor. O supervisor convocou centenas de cópias de ambos os livros e os jogou ao lado do rei Skitunder. O mapa estelar para guerreiros será introduzido em toda a área 23. Para não perturbar o equilíbrio, uma versão modificada do mapa estelar regular também será introduzida, disse o supervisor. Estas são as cópias para sua área designada. Entregarei as outras cópias aos outros 4. A cópia original do mapa estelar deve voltar para as mãos do guerreiro que o recebeu. Isso é uma ordem de cima, disse ele. Quão alto? Perguntou o rei Skitunder. Isso não é da sua conta, disse o supervisor. Distribua essas cópias em sua área e devolva a cópia original ao guerreiro que a trouxe. Essas são as ordens. King Skitunder levantou-se lentamente. Mutar. Bang. O supervisor saiu em uma explosão de relâmpago sem dizer mais uma palavra. King Skitunder virou lentamente a cabeça para todos os livros e um sorriso apareceu em seu rosto. As coisas estão prestes a se tornar mais interessantes. Está ficando um pouco chato ultimamente. Isso deve agitar as coisas. Alguns dias se passaram. Eventualmente, o dia fatídico chegou. O rei Skitunder estava de volta ao trono e olhou para as pessoas reunidas à sua frente. O conselho estava à sua direita, o arquiduque à sua esquerda e todos os 12 duques de seu reino à sua frente. Ele havia reunido todos eles para este dia. Alguns dias atrás, recebi uma técnica peculiar que permite aos guerreiros do Commander Stage olhar e planejar seu futuro Truipat. Tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar sobre isso, King Skitunder disse. Os duques não negaram. Algo assim rapidamente passou pelas fileiras dos poderosos magos. Eu tomei minha decisão, King Skitunder disse. Bang. Centenas de livros apareceram no meio da sala e os duques sentiram que seu mundo havia desabado. Eles sabiam o que isso significava. Apenas um duque ficou feliz com o desenvolvimento. A técnica será distribuída por todo o reino, disse King Skitunder. As expressões dos magos pareciam horrorizadas, frustradas e até com raiva. Normalmente, eles nunca ousariam ficar com raiva na frente de seu rei, mas não resistiram em mostrar seus verdadeiros sentimentos desta vez. King Skitunder apenas sorriu quando viu sua raiva impotente. No entanto, há mais 2 coisas. Você não vai gostar de um deles, mas outro será do seu agrado. As pessoas reunidas olharam para King Skitunder com olhos esperançosos. Eles esperavam que essas 2 coisas mudassem o futuro como parecia agora. Porque, como as coisas estavam atualmente, os guerreiros do Truipat Stage provavelmente superariam os Yigmagias em 10 para 1 em apenas um século. Claro, eles não seriam muito ameaçadores, mas o grande número deles ainda era intimidante. Primeiro, a técnica também será distribuída pelos outros 4 reinos. Um choque profundo percorreu a multidão reunida. Por quê? Isso tornaria os outros reinos ainda mais poderosos. Mesmo que eles não tivessem guerreiros agora, eles rapidamente colocariam um grande número de recursos no desenvolvimento de guerreiros. Este mapa estelar era simplesmente bom demais para deixar passar.
Eles estariam fortalecendo todos os outros reinos com este movimento. Por que o rei Skitunder decidiria algo assim? Por quê? Um duque perguntou em estado de choque. Ele sabia que fazer tal pergunta era uma péssima ideia, mas simplesmente não conseguia se conter. Por quê? Rei Skitunder repetiu com um sorriso. Porque eu quero. O duque que havia feito a pergunta rapidamente olhou para o chão com uma expressão horrorizada. Minhas mais profundas desculpas, meu rei. Eu não estava em posição de fazer tal pergunta. O rei Skitunder podia sentir o terror que passou por todos os duques reunidos. A segunda coisa, disse ele com um sorriso. Bang! Outra pilha de livros apareceu. Esta é a mesma técnica, mas adaptada para mages. Silêncio. Silêncio esmagador. Todas as pessoas reunidas ficaram chocadas além da crença. A mesma técnica, mas para mages. Eles já tinham temido os guerreiros depois que receberam essa técnica, mas se os magos tivessem acesso a uma técnica do mesmo nível, não precisavam temer nada. De fato, a atual prosperidade do caminho dos magos significava que haveria ainda mais altos magos do que guerreiros do estágio do caminho verdadeiro. Afinal, havia muito mais magos e tudo relacionado a eles era muito mais avançado. 100 guerreiros do caminho verdadeiro em 100 anos. PFFT, eles conseguiriam mais de 500 altos magos em 100 anos. Isso também será distribuído por todos os outros reinos, disse King Skitunder. E assim, seu bom humor se foi novamente. Do nervosismo, ao medo, à felicidade, ao medo de novo. King Skitunder observou as emoções de todos mudarem novamente com um sorriso malicioso. Você não deseja inimigos poderosos? Ele perguntou. Todos olharam para King Skitunder, mas ninguém se atreveu a falar. Se não houver ninguém para empurrá-lo, seu poder vai estagnar, disse King Skitunder. Se não há perigo, não há motivação para se tornar mais poderoso. Só ficamos mais fortes quando algo perigoso nos persegue. Podemos obter esse perigo motivador de dentro ou de fora de casa, mas acredito que todos aqui preferem escolher o perigo de fora. Afinal, quando o perigo está dentro de casa, é preciso ter cuidado para não destruí-la, mas se estiver do lado de fora, não é preciso se conter. Todos sabiam o que King Skitunder significava. Ele estava falando sobre as intrigas ocultas e sutis entre os diferentes duques. Era problemático ferir todos os outros duques com todas as regras em vigor. Mas quando se tratava do reino da pureza mágica ou do reino da grande montanha, eles não precisavam se preocupar com essas coisas. Eu quero essas duas técnicas distribuídas por todas as cidades e vilas, King Skitunder ordenou. E eu não quero ver o mapa estelar para guerreiros desaparecer acidentalmente. Se não for distribuído ao meu gosto, o duque responsável será responsabilizado. Mesmo que tenha sido um de seus servos que foi contra a ordem. Entendido? Sim, meu rei. Todos ecoaram. Depois disso, cada duque embolsou uma parte dos livros. Até o conselho e o arquiduque pegaram alguns para si. Quando todos os livros foram guardados, King Skitunder convocou um adicional, que voou para Duque Irlwind. Certifique-se de que este entre nas mãos de Shang, transmitiu King Skitunder. Aparentemente, ele não queria causar muitos problemas para Shang contando a todos sobre isso. Sim, meu rei, Duque Irlwind respondeu por transmissão de voz. Vocês podem ir embora, King Skitunder disse. Os duques se curvaram educadamente na frente do rei Skitunder uma última vez e partiram. Hoje tinha sido um dia agridoce. Os guerreiros se levantariam, mas os magos também. Agora, eles não tinham certeza do futuro. Mas eles tinham certeza de uma coisa. O futuro não seria tão calmo e pacífico quanto o presente. Sword Golf Magic. Capítulo 413 Rei Skitunder deu sua permissão para distribuir o mapa estelar. Duque Irlwin proclamou com um sorriso vitorioso para George Shang. Ele contou a eles tudo sobre o que havia acontecido e que mudanças ocorreriam nos próximos dias. No entanto, Shang e George apenas se sentiram aliviados. Isso tornou as coisas muito mais fáceis. É bom ouvir isso, Duque Irlwin, Shang disse. Quando Duque Irlwin ouviu isso, ele pensou duas vezes.
Duque Whirlwind? Ele perguntou. Shang levantou uma sobrancelha. Shang, pensei que estivéssemos mais perto do que isso, disse Duque Whirlwind. Apenas me chame de Gerald. Ah, Shang disse. Eu não tinha certeza se isso era apropriado. Você não é mais subserviente a mim, Shang, disse Gerald. Estamos em pé de igualdade e trabalhamos para o mesmo objetivo. Nossos poderes ainda podem estar muito distantes um do outro, mas será apenas uma questão de tempo. Eu vi o quão determinado você é, Shang, e sei que você pode se tornar o guerreiro para fechar completamente a lacuna e talvez ir ainda mais longe. Shang não tinha certeza do que deveria dizer sobre isso. Sim, esse era o objetivo dele, mas parecia um pouco estranho ouvir isso vindo de outra pessoa. Parecia irreal. Gerald, George e Shang conversaram por mais um tempo. Eles tiveram que planejar como distribuir adequadamente o mapa estelar e como deveriam ensinar os guerreiros. Graças a Deus, Shang compreendeu o mapa estelar em um instante, mas para todos os outros, aprender o mapa estelar definitivamente não foi uma tarefa fácil. Gerald aprendeu e levou cerca de 3 dias para dominá-lo. Não era muito tempo, mas era preciso lembrar que Gerald era um alto mago atrasado. Sua mente era além de poderosa. George ainda não dominava o mapa estelar e, segundo suas estimativas, precisaria de mais 3 semanas para aprendê-lo. Eles imaginaram que um guerreiro médio do estágio Midi-Commander provavelmente levaria vários meses a um ano para aprender o mapa estelar. Eles tiveram que criar um cronograma adequado para ensinar essa técnica aos guerreiros. Ter alguém ensinando alguém pessoalmente acelerou o treinamento várias vezes. No final, foi decidido que George seria quem ensinaria os guerreiros depois que ele mesmo compreendesse o mapa estelar. Claro, Shang também era uma possibilidade, mas todos os 3 votaram contra. Shang estava crescendo muito rapidamente e forçá-lo a ensinar outra pessoa quebraria seu ímpeto. Em um nível tão alto, não se contava o treinamento em horas, mas em dias. As pessoas neste nível não treinam algumas horas seguidas, mas vários dias seguidos. Além disso, motivação, inspiração e criatividade iam e vinham em momentos aparentemente aleatórios. Se alguém se sentir particularmente motivado a trabalhar em seu poder, deve tirar proveito disso. Ter Shang focado em outra coisa pode interromper o fluxo de seu treinamento, o que seria ruim. Em comparação com ele, George estava basicamente parado. Ele estava apenas esperando que Mervyn finalmente alcançasse o estágio do caminho verdadeiro para que ele pudesse criar seu novo e melhorado caminho. Não seria uma perda se George sacrificasse parte de seu tempo para ensinar outras pessoas. Obviamente, Gerald não tinha tempo de sobra devido à sua agenda lotada e, além disso, ele era um mago. Os guerreiros definitivamente não seriam grandes fãs de ter um mago ensinando eles uma técnica específica para guerreiros. Depois de dominar a técnica, vou ensiná-la a Ranos e Soran. Eles vão ensiná-lo aos guerreiros mais talentosos do Commander Stage enquanto eu ensino aos outros professores, disse George. Depois disso, os professores podem ensinar a técnica para todos os outros. Gerald e Shang assentiram. Ranos e Soran aprenderiam a técnica muito rapidamente, o que os tornava perfeitos para transmitir o conhecimento. Os professores provavelmente também aprenderiam a técnica em um curto espaço de tempo. Tudo correria muito bem. Era quase como se administrar uma academia fosse bastante eficaz para ensinar coisas. Também conheço as técnicas de fortalecimento que os bárbaros usam, disse Shang. Também podemos ensinar isso. Já conhecemos a técnica, disse George. Ao longo dos anos, muitos bárbaros fugiram para o reino Skitunder. Nós já sabemos a coisa toda. Shang levantou uma sobrancelha. E por que nunca ensinamos isso? Antes da invenção da Bloodline Infusion, George respondeu, a técnica de fortalecimento só funcionava para o Soldier Stage, que é basicamente inútil. Afinal, não tínhamos acesso a essa chamada ascensão do reino da grande montanha. Nos últimos 2 anos, eu também estava focando em adaptar a técnica de fortalecimento bárbaro para infusão de linhagem. Este foi o meu segundo grande projeto, sendo o primeiro a reformulação do caminho.
Shang ainda não tinha certeza de qual era o problema. Você não precisa se adaptar. Eu uso há uma década e funciona muito bem. George e Gerald olharam para Shang. Então, George gesticulou para Gerald explicar as coisas, já que o assunto estava mais relacionado aos magos. Falta de informação, medo e política, Shang, Gerald disse com um suspiro. Shang levantou uma sobrancelha. Só temos acesso aos poucos bárbaros que fogem para o nosso reino e só podemos ouvir seus relatos em primeira mão. Na verdade, não podemos olhar para o reino da grande montanha e ver como as coisas realmente são, tornando as informações nebulosas e pouco confiáveis. Então, Shang perguntou. Estou lá há muito tempo e posso lhe dar todas essas coisas. Nós sabemos, disse Gerald, e sua recontagem dos eventos definitivamente ajuda. Afinal, seu relato será do ponto de vista de um guerreiro e não de um bárbaro. No entanto, isso resolve apenas um dos problemas, continuou Gerald. Outro problema é que o conselho e os outros duques estão criando problemas. Eles não querem que os guerreiros comam o coração das feras. Parecia, e lembre-se do trocadilho, muito bárbaro para eles. Tudo bem, Shang disse, mas o conselho já é nosso inimigo, assim como os outros duques. Gerald assentiu. Sim, agora eles estão, e esse problema basicamente se resolveu. Posso introduzir a técnica imediatamente, e isso não mudaria a forma como o conselho age conosco. Eles sabem que, se tentarem alguma coisa, posso simplesmente ir até o rei Skitunder, e ele ficará do meu lado na questão. Suas ameaças eram mais implícitas e mais sutis do que ameaças reais. Eles não proibiriam diretamente o uso da técnica, mas aumentariam a pressão em meu território. Mas agora, isso não é mais um problema. Shang assentiu. Então, podemos apresentá-lo. Gerald e George se entreolharam. Eu tenho feito testes na última década em alguns guerreiros selecionados que passaram pela infusão de linhagem, disse George. Em cerca de uma década, quando atingirem o estágio de comandante, poderemos introduzir a técnica. Em uma década? Shang perguntou em estado de choque. Como isso é um problema? Efeitos colaterais, disse George. Efeitos colaterais? Shang perguntou. Tem efeitos colaterais? Ainda não sabemos qual é o problema, disse George. Normalmente, eu iria em frente com a introdução, mas há sinais de que as coisas podem dar errado. De que maneira? Shang perguntou. Shang, você interagiu com vários bárbaros no passado, certo? Jorge perguntou. Shang assentiu. Então você deve entender nossa preocupação. Pode ser possível que a técnica de fortalecimento tenha um efeito degenerativo na mente. Todo bárbaro que encontramos era burro como uma pilha de pedras. Pode haver a possibilidade de que a técnica de fortalecimento bárbaro seja responsável por isso. Shang olhou com um olhar surpreso para George. Sword Golf Magic. Capítulo 414. Shang pensou que essa suposição era estúpida, mas ele podia ver de onde eles estavam vindo. Sim, os bárbaros eram muito simplórios, quase como feras. Eles até viviam em tribos e apenas seguiam o mais forte cegamente. Então, você acha que as mentes dos bárbaros se tornam mais parecidas com as bestas? Disse Shang. Correto, disse George. Ainda não sabemos, por isso estamos fazendo os testes. Algumas mortes ou alguma agressão intensificada seriam aceitáveis, na minha opinião, mas diminuir a inteligência do guerreiro não os tornaria mais fortes, mas mais fracos. Eles nem seriam capazes de criar qualquer tipo de caminho verdadeiro, o que os forçaria a seguir o caminho bárbaro até o fim, o que significa que eles simplesmente se tornariam bestas. Esse não é o nosso objetivo. Queremos guerreiros. Entendo de onde você vem, disse Shang, mas realmente duvido que esse efeito colateral realmente exista. Eu uso essa técnica há 10 anos e não mudei. George e Gerald ergueram uma sobrancelha cada um. Ok, má escolha de palavras, disse Shang. O que eu quis dizer é que não fiquei mais burro. Nós sabemos, disse Gerald, mas as coisas que vimos nas mentes daqueles bárbaros são muito preocupantes. Vimos suas vidas e como eles se saíram horrivelmente na escola.
Eles estavam aprendendo as coisas mais básicas, mas eles ainda uau. Espere um segundo, disse Chang quando interrompeu Gerald. O que você acabou de dizer? Escolas. Gerald franziu as sobrancelhas. Sim, escolas. Vimos as escolas em suas mentes. Que escolas? Chang perguntou em estado de choque. Não há escolas para bárbaros. Chang, nós lemos suas mentes. Vimos as escolas. Existem escolas, disse Gerald. Não, não há. Chang gritou. Estive na fronteira norte, para onde vão todos os bárbaros de elite talentosos, e nem mesmo um deles falou sobre qualquer tipo de escola. Como as escolas seriam possíveis? Todo mundo vive em uma tribo estúpida com as ideologias mais retrógradas. Eu liderei mais de 10 dos bárbaros mais talentosos por meses e ensinei a eles basicamente tudo o que sabem. Eles não sabiam nem os conceitos mais básicos, e eu tive que ensinar todos esses conceitos a eles. Ainda mais, eles aprenderam os conceitos rapidamente assim que me ouviram. Eles definitivamente não são burros. Eles são extremamente mal educados, já que literalmente não há escolas em lugar nenhum. Eu nunca ouvi ninguém mencionar nenhuma escola em vários meses, e eu estava cercado pelos bárbaros mais talentosos. Gerald e George franziram as sobrancelhas. Isso não parecia certo. Os inquisidores de Gerald inspecionaram as mentes de vários bárbaros, e a lealdade dos inquisidores não podia ser questionada. Isso significava que tudo que os inquisidores relataram tinha que ser verdade, e as mentes dos bárbaros também não haviam sido alteradas de forma alguma. Por um tempo, houve apenas silêncio. Então, Shan teve uma ideia. Houve bárbaros que não viram nenhuma escola. Ele perguntou. Sim, respondeu Gerald, e eles são ainda mais burros do que o resto. Então, disse Chang, e se as escolas forem apenas uma fachada? Uma fachada? Jorge perguntou. Sim, uma frente, disse Chang. Como já disse, estive com os bárbaros mais poderosos e sei como eles vivem. Eles não frequentaram nenhuma escola, e eu suponho que, se houvesse escolas, os bárbaros mais talentosos iriam para eles. Duvido muito que os bárbaros lixo na fronteira sul tenham algo como uma educação, enquanto os bárbaros talentosos no norte não receberam nada disso. No entanto, o que os inquisidores testemunharam nas mentes dos bárbaros provavelmente não é falso, o que significa que existem algumas escolas para os bárbaros lixo. Mas então, por que esses bárbaros com educação seriam enviados para morrer na frente sul? Isso parece um estúpido desperdício de recursos. A menos que a escola que eles frequentaram de alguma forma conseguisse enfraquecer o inimigo, certo? Chang disse. Gerald coçou o queixo enquanto franzia as sobrancelhas. Então, você está dizendo que os bárbaros fracos no sul vão para a escola para que o rei nos Quitunder pense que a técnica de fortalecimento bárbaro os torna mais burros, dissuadindo-os de usar a técnica nós mesmos? Chang assentiu. George e Gerald se entreolharam por um tempo. Quero dizer, pode ser possível, disse Gerald enquanto olhava para Chang. Mas esse plano parece estranho demais para ser real. Posso dizer que não há escolas. Chang disse. Tenho certeza que os talentosos guerreiros não frequentaram nenhum tipo de escola e posso garantir que eles aprendem muito rápido quando você os ensina. Além disso, sei exatamente como a técnica funciona, já que a uso há uma década. Eu até usei de maneiras não intencionais. Por exemplo, absorvi bestas um nível acima de mim. Eu vi como a técnica interage com meu corpo e posso dizer que minha mente pode bloquear todo mana estranho em meu corpo. Quando o mana estranho começa a despertar, ele tenta dominar minha mente, mas não é algum tipo de controle sutil. Não, ele o ataca diretamente, e minha força de vontade tem que resistir à sua força. Esta não é uma guerra por recursos onde ganhe controle sobre alguns, e eu recupero o controle. Este é um impasse. É uma linha de frente. Se a parede em minha mente quebrar, eu me transformarei em uma fera. Isso significa que o humano estrangeiro nem chegou à minha mente. Se fosse assim, eu não estaria aqui agora. Se isso não pode nem tocar minha mente, como isso pode mudar? Posso garantir que não há como a técnica de fortalecimento ter algum tipo de efeito sutil na mente de alguém,
disse Shang. Gerald e George se entreolharam novamente. Tudo bem, eu acredito em você, disse Gerald. Vou pedir a alguns de meus inquisidores que revisem as coisas que viram nas mentes dos bárbaros. Direi a eles para procurarem qualquer pista de que as escolas possam ser falsas e projetadas para nos enganar. Shang assentiu. Obrigado. Gerald assentiu também. Se isso realmente for verdade, terei que elogiar o reino da Grande Montanha. Na verdade, eles conseguiram nos impedir de usar essa técnica por talvez até séculos. Quero dizer, eles são magos, assim como você, disse Shang. Eles não são burros. Verdade, disse Gerald. Gerald convocou seu cristal de comunicação e deu várias ordens. Os três conversaram e planejaram um pouco mais, e Gerald obteve sua resposta no dia seguinte. Sim, havia alguns sinais sutis que faziam as escolas parecerem um pouco falsas. Por exemplo, os professores ensinavam coisas simples, mas as explicavam de maneiras complexas. Pode-se dizer que todos os professores ensinavam muito mal. Claro, pode haver alguns professores ruins em uma escola normal, mas eles não podem ser literalmente todos ruins. Depois de revisar tudo, Gerald decidiu que a técnica de fortalecimento bárbaro também seria introduzida. E, finalmente, todos os assuntos relacionados às diferentes técnicas e ao caminho do guerreiro foram resolvidos. De agora em diante, Shang só precisava se concentrar em seu próprio poder e na ameaça do conselho de outros duques. Depois de conversar sobre tudo, Shang saiu da sala e procurou um lugar para treinar. De agora em diante, ele poderia se concentrar totalmente em seu próprio poder. Ele não estava mais sendo caçado. Ele não precisava mais correr de zona em zona. Ele podia andar abertamente. Ele tinha bestas poderosas ao seu redor. Depois de mais de 10 anos, Shang pôde finalmente colocar todo o seu foco em seu poder. E ele aproveitaria essa oportunidade. Sword Golf Magic. Capítulo 415. Nos 2 anos seguintes, tudo correu como planejado. Quase metade dos guerreiros do estágio do comandante já havia compreendido o mapa estelar. Para todos os efeitos, tornou-se padrão e normal treinar com o mapa estelar. Claro, os magos também receberam seu mapa estelar. Com a introdução de ambos os mapas estelares, o clima político mudou completamente. A guerra entre os reinos parou quase completamente enquanto todos estavam ocupados interagindo com o mapa estelar. Isso mudaria o mundo inteiro, e eles sabiam disso. Aquele que pudesse fazer melhor uso do mapa estelar teria uma vantagem esmagadora sobre todos os outros reinos. Foi uma corrida armamentista. Os reinos pegaram seus recursos economizados e os colocaram em talentosos magos verdadeiros. Quanto mais altos magos eles conseguissem, melhor. Um alto mago poderia derrubar uma linha de frente normal por conta própria. Um Igmage valia mais do que 50 Truimages. Originalmente, os duques temiam que os outros reinos começassem a se concentrar na criação de guerreiros. Afinal, os guerreiros também receberam seu próprio mapa estelar. No entanto, com a introdução do mapa estelar dos magos, os guerreiros tornaram-se ainda menos relevantes. Todos os reinos se concentraram totalmente em seus magos agora, e os guerreiros foram ignorados. Até o reino da Grande Montanha começou a ignorar seus bárbaros. Qual era o sentido de ter 1000 bárbaros do estágio de lutador quando eles podiam obter mais magos superiores? A única coisa para a qual os bárbaros serviam era servir de bucha de canhão e retardar os ataques inimigos. Mas um alto mago poderia vencer toda a batalha. Um lutava para não perder, enquanto o outro lutava para vencer. O conselho também não teve muito tempo para ir contra Duque Irlwind. Eles estavam muito ocupados em aumentar a eficiência do treinamento para os futuros altos magos. Claro, eles ainda estavam planejando lidar com Duque Irlwind, mas os altos magos tinham prioridade agora. Os guerreiros eram definitivamente um perigo para os magos, mas havia um perigo muito maior. O reino mágico da pureza. O reino da pureza mágica era o reino mais avançado quando se tratava de conhecimentos sobre o caminho da magia, e com o mapa estelar, eles brilhariam ainda mais. Eles já tinham o maior número de magos superiores,
E o número poderia muito bem disparar ainda mais após a introdução do mapa estelar. Esqueça o potencial problema futuro com os guerreiros. No momento, eles tinham que acompanhar o número de altos magos, ou seriam atropelados. Devido a isso, os próximos anos foram relativamente relaxados para as zonas Stormheagly. O número de guerreiros desaparecidos diminuiu e, com isso, retornou uma nova motivação para se submeter à infusão de linhagem. Além disso, apareceu um novo método de fortalecimento que apenas as pessoas que haviam passado pela infusão de linhagem poderiam usar. Foi dito que, com a infusão de linhagem e esta técnica, um guerreiro poderia ter um corpo igual ao de uma fera. Como a Warrior Academy lidou com a técnica? O Reino da Grande Montanha transformou a técnica em conjuntos incompletos e exigiu anos de servidão para obtê-la. Mas os Thunder Kingdom e a Warrior Academy eram diferentes. Assim que a técnica foi anunciada, os livros foram criados e passaram a ser adquiridos em qualquer livraria de todo o reino. O preço? 25.000 ouro. Tal quantia era inatingível para uma pessoa normal, mas um guerreiro do estágio geral poderia obtê-la com alguns meses de trabalho. Naquela época, Shang havia vendido o cadáver da cobra desaparecida do estágio geral inicial por cerca de 2.000 moedas de ouro. Um Trashbeard valia cerca de 500 ouro cada. Com a infusão de linhagem, os guerreiros não precisariam mais caçar em equipes. Agora, eles poderiam caçar animais por conta própria, o que significava que também ficariam com todo o dinheiro. 25.000 de ouro equivaliam apenas a cerca de 50 Trashbeards. Caçar 50 Trashbeards pode não ser possível em um dia, mas definitivamente foi possível em algumas semanas. Pode-se dizer que 25.000 de ouro estavam no lado barato. Afinal, essa técnica seguiria os guerreiros talvez por toda a vida. Era preciso lembrar que o Focus mais barato custava várias centenas de milhares de ouro. 25.000 ouro não era nada em comparação. Pela primeira vez em muito tempo, a Warrior Academy foi inundada com pedidos de Bloodline Infusion. Felizmente, eles já haviam contratado vários adeptos e guerreiros para realizar a infusão de linhagem. Nos últimos anos, a Bloodline Infusion se transformou da bagunça sangrenta pela qual Shang passou para um processo simplificado e limpo. Por exemplo, o guerreiro não precisava mais ficar acordado. Com alguns novos feitiços, os magos agora podiam parar a rejeição subconsciente de material estranho. Isso significava que os guerreiros não precisavam mais ter uma resistência insana à dor. Outra mudança foi que as costas não precisavam mais ser cortadas. Em vez disso, seriam criados dois orifícios, um próximo ao fundo e outro no pescoço. A velha medula seria sugada por um buraco enquanto a nova seria sugada pelo outro. A Warrior Academy também criou alguns medicamentos que tornaram mais fácil o seguinte processo de queima da mente. Então, agora, o procedimento ficou assim: guerreiro recebe medicação. Guerreiro fica sedado. 2 furos são criados. A medula é sugada e a nova é colocada. Buracos são fechados. O Warrior fica inconsciente por algumas horas. O Warrior acorda com um novo corpo. Seria como se tivessem simplesmente ido dormir por um tempo. Agora, compare esta nova infusão de linhagem com a que Shang passou. Com certeza ficou muito mais fácil e rápido. Uma equipe podia realizar cerca de 2 infusões de linhagem por hora, o que era surpreendentemente rápido. Infelizmente, todo o equipamento, tempo e medicação ainda eram caros. Um guerreiro precisaria pagar cerca de 125.000 ouro por uma infusão de linhagem. Claro, algo assim era inatingível para um guerreiro do Soldier Stage, e foi por isso que a Bloodline Infusion foi vendida com base em crédito. O guerreiro simplesmente tinha que pagar o custo nos próximos 10 anos. Mas mesmo com esse preço, definitivamente valeu a pena. Com o conselho ignorando os guerreiros por enquanto, os guerreiros finalmente tiveram um momento para respirar. O mundo inteiro entrou em preparação silenciosa. As guerras pararam. Os ataques aos guerreiros pararam. Os duques se mantiveram reservados. Por apenas alguns anos, o mundo estava em paz. Mas essa paz não duraria muito. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.